bem com vocês? Como prometido, eu estou toda aqui às terças-feiras, né, às 7h47 da manhã. E o que eu trago aqui para vocês é toda a minha experiência que eu tenho há 10 anos aqui em frente à Toque de Classe Decor. E eu trago as experiências que tenho confeccionando cortinas. E o tema de hoje que eu trago aqui para vocês é sobre cortina com comando. Porque é necessário usar comando em cortina? Então esse tema que eu trouxe hoje para vocês foi uma seguidora nossa, a Creuza, pergunta, né, em relação a comando. E aí eu achei interessante trazer aqui, como a Creuza tem várias dúvidas, para falar aqui com vocês tudo que você precisa saber antes de passar um orçamento para seu cliente quando a cortina é pé direito duplo. Mas antes de começar, você aperte no sininho, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Meu nome é Sulismeire Lima, eu ajudo a costureiras a confeccionarem cortinas alto padrão, faturarem de 2 a 5 mil reais e tornando assim independentes. Vamos lá? Então, gente, pé direito, quando a pessoa, geralmente, arquitetos, design de interiores, é um vocabulário deles. Quando fala pé direito, significa dizer a altura da casa, ou seja, a altura do teto até o chão, pé direito. Qual a altura do seu pé direito? Então você já sabe, a altura é do teto até o chão. Quando se fala pé direito duplo, significa dizer que é 2 vezes essa altura. Geralmente é o quê? Em casa de andar, em hall de condomínios, hall de salão de festas, sempre é pé direito duplo. Geralmente uma casa tem em torno de 2,40 metros a 2,80 de altura, pé direito normal, né, que a gente fala aqui normal. Não significa dizer que não tem exceções, que tem de 3 metros, de 3,50, mas o normal, entre 2,40 a 2,80, geralmente é esse padrão, é como se fosse um padrão. Claro que tudo tem exceções, tá, gente? E geralmente um pé direito duplo é em torno de 4,80, a partir, né, 5,60, 6, até 7 metros. A gente já fez cortinas aqui de 7 metros, tá certo? Então, gente, como eu falei para vocês, essa seguidora nossa, a Creuza, né, Creuza? Ela deve estar aí. Como ela falou sobre essas dificuldades, né? A cidade que ela mora é pequena e ela falou sobre que gostaria de fazer uma cortina de pé direito duplo. Tinha a oportunidade porque tinha uma casa lá. E aí eu fui falar a ela sobre o que ela precisa pensar antes de sugerir uma cortina de pé direito duplo, tá? Aí, como eu já passei por algumas experiências em relação a isso, aí eu digo, eu vou falar hoje sobre algumas experiências e depois vou falar sobre a questão que Creuza levantou em relação a isso. A primeira experiência que eu vou falar aqui com vocês hoje a questão sobre uma sorveteria. Aqui ele tinha 4,20 metros de altura, né? Aqui, ó, essa altura. São várias cortinas, tá vendo? Ó, são várias cortinas e tem 4,20 metros de altura. O que é que acontece para depois a gente, no final das contas, o cliente sempre, ele joga a culpa na pessoa, mesmo que ele diga, não, eu quero dessa forma. O que foi que aconteceu aqui nessa sorveteria? O cliente disse que só ia colocar comando, veja, tem 4,20 metros de altura, tá? O cliente disse que só ia colocar comando, nessa do meio, ó, nessa cortina do meio. Por quê? Porque aqui é a porta que se abre para as pessoas entrarem. A entrada da sorveteria é essa porta aqui, tá? Aí o que acontece? A escolha da prega foi prega efeito ilhós, que é bem parecida com a Wave, e 4 metros. Aí eu falei o seguinte para o cliente, né? Eu digo, olha só, se você não vai ficar abrindo e fechando a cortina, se você só vai deixar a cortina parada no local, você pode até
não usar com comando. Agora, se você for ficar abrindo a cortina, 4,20 m, ela não vai funcionar. Ela não vai ficar abrindo e fechando lá em cima. Você vai ter problema, tá? Não. Eu só vou abrir a cortina da frente. Por isso que eu só vou colocar comando na frente. Só que não foi bem isso que aconteceu. E a gente colocou a cortina, o comando na frente. Ó, só aqui na frente que a gente colocou o comando, tá? Só essa da frente que tem comando. E essas outras, como ele falou, como aqui é vidro, não são portas que se abrem, ele falou que ia deixar sempre lá fechado. Aí o que foi que aconteceu? Veja, tem 4,20 metros de altura. Não é nem tão alta assim, tá? Aí o que foi que aconteceu com essas cortinas que não tem o comando? Primeiro ele falou que não ia ficar abrindo e os funcionários dele abriam sempre, direto. O que foi que aconteceu? E aqui em cima, de tanto eles puxarem para lá, puxarem para cá, puxarem para lá, começou a cair os deslizantes. Porque muita gente mexendo para lá e mexendo para cá, num pé direito muito alto, os clipezinhos lá acabam soltando os clipes, de tanto puxar, tentar com força abrir. Uma cortina acima de 3,5 metros, a gente nunca deve fazer sem comando. Por mais que o cliente diga que não vai abrir, ele vai abrir sim. Uma hora ou outra ele vai abrir. E quando a prega lá em cima desfizer, por algum motivo, por falta de jeito para abrir ou fechar, que eu nem digo jeito, porque se tem um comando para ser usado nas cortinas, é para ser usado nas cortinas. Por quê? Porque senão ele não vai funcionar de outra forma. Então, não corra esse risco de colocar uma cortina muito alta sem ser com comando, porque uma hora vai dar problema nisso aí. E o que acontece? Quando um pé direito é muito alto, gente, você tem que entender as possibilidades. Primeiro, você tem que entender que precisa de uma escada especial para subir aí, tá? Ou de um andaime. Então, veja as dificuldades. Se até mesmo você pode não ter uma escada grande, ou até mesmo você não tem nenhum transporte para levar essa escada até lá, o seu instalador não tem um transporte para levar a escada até lá, ou até mesmo você contratar uma pessoa para colocar um andaime no local para você consertar uma prega. É por isso que eu digo, às vezes você quer economizar de uma forma e acaba arranjando um problema para você e um problema para o seu cliente. Então, você tem que levar tudo em consideração. Para você, a minha questão também de falar sobre isso, outra coisa também que você tem que levar em consideração, deixa eu colocar aqui, pronto. Aqui, essa cortina aqui foi 7 metros de altura. Essa cortina tem 7 metros de altura e ela tem 6 metros de largura. A largura dela é 6 metros por 7 de altura. Isso é muito tecido. É muito tecido. Então, se você vai fazer uma cortina dessa, primeiro, você não deve cobrar a confecção de uma cortina dessa como se fosse uma confecção de uma cortina normal. Porque essa cortina, ao invés de você fazer 2 cortinas, você vai fazer uma e você vai passar mais tempo fazendo essa cortina do que até mesmo 2 cortinas, que daria essa mesma quantidade de tecido, digamos assim. Entendeu? Então, tudo isso tem que você saber colocar no orçamento antes de passar um orçamento para o cliente. Nesse caso aqui, precisou contratar andaime. Nesse caso, eu sempre peço o comando de uma faca, direto de uma faca. Por que eu peço direto de uma faca? Deixa eu explicar isso aqui também para vocês. Quando a gente quer colocar um comando em uma cortina, você tanto pode ver na sua cidade, se tem na sua cidade, que venda o comando já no trilho, do tamanho que você quer, como você pode ver com um distribuidor. Dificilmente você vai encontrar na sua cidade já o comando do jeito que você quer, da forma que você quer. Ou você pode mandar fazer também esse comando. Por exemplo, aqui eu tenho um instalador que faz o comando. Só que eu prefiro
comprar de uma marca que dá garantia de 5 anos de garantia. Justamente por conta dessas dificuldades que é para você instalar uma cortina, que é para um instalador subir, fazer um trabalho nas alturas, né? Nem todo instalador vai querer subir, nem todo sobe 7 metros de altura, tá, gente? Então, tudo isso você tem que levar em conta antes de você sugerir, antes de você fazer um orçamento para uma cortina alta, tá? E outra, essa aqui, o que foi que aconteceu comigo? Com essa cortina aqui, de 7 metros de altura. Primeiro eu achei que um comando só funcionaria muito bem para abrir e fechar ela no meio. Para abrir e fechar ela no meio. Só que, mesmo com a experiência que o distribuidor, que foi até da Trilho Suíço, que eles dão 5 anos de garantia, eu acredito que faltou mais a orientação. Porque quando a gente vai comprar um trilho, a gente não quer comprar os mais caros que tem. Concordam comigo? Porque se a gente for botar um orçamento com o mais caro de todos, o cliente nem vai saber diferenciar qual é o trilho. Ele quer que funcione. Quer que funcione naquele momento. Ele não está muito preocupado, futuramente e tal. Mas essa preocupação é a gente que tem que ter. Da gente fazer uma cortina de 7 metros de altura e que ela funcione para que não tenha problema. Para que ela não venha dar problema lá em cima. Porque cada vez que tiver um problema, e outra, essa cortina ainda é afastada. Essa cortina é afastada aqui de Aracaju, é em outra cidade aqui vizinha. Aí você bota uma cortina dessa, dá um problema lá, eles vão chamar você. Aí você vai ter que contratar andaime, vai ter que mandar o rapaz ir lá para arrumar. Então, por conta disso, para eu não ter um retrabalho, eu já invisto em um bom comando, para que depois ele não venha me dar dor de cabeça e complicação. Aí eu visto em um bom comando e passo para o cliente e digo qual é o comando que eu estou usando, justamente para que ele não me venha dar problema e não me venha a ter que eu fazer um retrabalho depois, contratando uma série de coisas para resolver um pequeno problema que dê numa cortina de 7 metros lá em cima. Então, aí eu contratei um comando e o comando veio e o comando, na realidade, não funcionou. Por que não funcionou? Depois foi que a distribuidora me falou que por conta dela ser muito alta, por conta de ser muito larga, o ideal é que fosse 2 comandos, um de um lado e outro de outro. Aí eu tive que refazer novamente, porque no primeiro momento eu comprei um comando só. Porque se você passa um orçamento para o seu cliente, com 2 comandos, o cliente já vai achar, não, um só vai funcionar. Então eu fiz realmente com um comando. Faltou uma boa comunicação dela, me dizer, olha, um comando só não vai funcionar. E aí não funcionou, ficava segurando a cortina. E aí eu gosto de entregar um serviço perfeito para o meu cliente. Que não dê dor de cabeça, que não dê trabalho. Que o cliente não fique se aborrecendo toda vez que queira abrir uma cortina, vá se aborrecer, porque aquela cortina não está se abrindo conforme é para ser aberta. Então aí eu tive que pedir um novo comando para ser separado em 2 partes. Então o que eu quero dizer com isso é que você tem que analisar todas as dificuldades que é para você fazer uma cortina de pé direito duplo. Você tem que analisar tudo isso, porque senão no final você acaba tomando prejuízo, se você não botar tudo isso na ponta do lápis. Outra coisa, aqui é a da... Deixa eu mostrar aqui. Olha ela aqui funcionando. A cortina funcionando, tá vendo? Aqui, mas já tinha me dado tanta dor de cabeça que você não tem ideia de quanto essa cortina me deu dor de cabeça para depois funcionar. Aí eu acabei, no primeiro momento eu coloquei, foi um comando para abrir as duas de um só momento, só que ela não funcionava legal, não funcionava como é para funcionar, com leveza, sem estar enganchando, sem estar com problema, ficava com problema. E eu aí resolvi comprar mais outro comando para botar na outra parte da cortina. Então, um comando puxa para um lado, o outro comando puxa para o outro, independente dos comandos. Foi assim que eu resolvi, mas tive assim, muita dor de cabeça com essa cortina. Outra coisa que tive um problema, deixa eu ver.
Deixa eu mostrar a vocês outro probleminha aqui, que é bom para você ter uma ideia. É isso aqui, ó. Muitas das vezes eu já tive essa questão, porque são muitas casas que tem essa escada e chega aqui, essa base aqui, onde a escada sobe para o outro lado, tá vendo? Tem esse quadrado aqui. Então, o que foi que já aconteceu comigo? Eu digo aqui para que não aconteça com vocês. Porque quando você vai tirar uma medida para pé direito duplo, você tem que analisar tudo, todos os mínimos detalhes. Uma da análise é, você tem lá em cima do vidro, lá em cima, você tem onde colocar uma escada especial. Essa é uma escada especial. Você tem como colocar uma escada especial, porque veja, se lá em cima, deixa eu abrir, se lá em cima, ó, tá vendo aqui em cima? Ó, se aqui em cima tem parede, ótimo, deu para colocar a escada lá em cima nessa parede aqui. Mas se aqui não tiver parede, só for o vidro, que tem locais que o vidro vai até o teto, então não tem como colocar a escada aqui. Então você vai ter que adquirir o quê? Um andaime. Aí para você mandar instalar um andaime, você não pode esquecer que isso tudo é custo, porque senão depois você acaba tomando prejuízo. Então, quando você vai tirar uma medida, você tem que analisar tudo isso. Você tem a escada especial que sobe até lá em cima. Você tem parede. Aí, outra coisa. Soltar aqui o vídeo. Vem. Outra coisa. Aqui. Aí, outra coisa. Tá vendo esse espaçozinho aqui, gente? Ó, aqui. Onde sobe a escada, tem esse espaço que geralmente é quadrado aqui, depois sobe mais a escada. Geralmente, pé direito duplo, sempre é esse formato de escada. Vai e depois sobe para as laterais e tem esse quadrado aqui. O que foi que já aconteceu comigo? A primeira vez que eu fui colocar uma cortina num pé direito duplo, eu não me atentei a essa parte aqui. Eu sabia que não dava para botar a escada e eu já sabia que eu teria que contratar um andaime para colocar aqui, para subir e colocar a cortina lá, instalar a cortina lá. Aí o que acontece? Eu não sabia que não tem andaime com menos de 1 metro. Porque senão, eu acredito que seja, porque se tivesse andaime com menos de 1 metro, ele não dá tanta estabilidade. Então, eu não sabia que não tinha andaime com menos de 1 metro. Então, quando você for ver a questão dessa medida, medir, você tem que analisar isso aqui, se dá para você colocar um andaime de 1 metro por 1 metro. Você tem que analisar, tem que tirar essa medida aqui. É importantíssimo isso aqui. Tirar a medida de quando você vai na escada, que a escada vai para o outro lado, sempre tem esse quadrado. Geralmente é um quadrado, um retângulo. E você tem que tirar essa medida, porque aí você tem que começar a ver as dificuldades que você vai encontrar para instalar essa cortina. Porque aí, outra coisa também que você tem que entender. Você tem um instalador que sobe 7 metros de altura ou 6 metros de altura. Seu instalador sobe, porque também já aconteceu comigo. Meu instalador, nesse caso que aconteceu comigo, foi um rapaz que aplicava papel de parede e ele não subia nas alturas, e era exatamente no contorno da escada que era para ser colocado o papel de parede, ele não subia nas alturas. Então veja as dificuldades. Aí de repente você vende uma coisa que você não encontra uma pessoa para executar. Você não vai subir 7 metros de altura para instalar uma cortina. Ou vai? Então, você precisa ter um profissional que suba essas alturas para colocar a sua cortina. E aí, tudo isso você tem que analisar para você não tomar prejuízo. Aí, o seu profissional que faz instalação
além dele subir, ele faz uma instalação sozinho ou ele precisa de um ajudante. O que eu quero dizer isso a vocês, gente, é para que na hora que você vai passar um orçamento para seu cliente, vai sugerir uma cortina de pé direito duplo, você saiba que tem várias questões que vai ter que alterar esse valor e muito, do que se fosse uma cortina curta. Curta não, que eu quero dizer, de pé direito normal, né? Não é cortina curta, de pé direito normal, que não seja de pé direito duplo. Mas se for de pé direito duplo, você tem que fazer todas essas análises antes de fazer a cortina, antes de passar o orçamento para o seu cliente. Você tem que ver, eu até anotei aqui as questões. A confecção não deve ser cobrada no mesmo valor de uma cortina normal, de pé direito normal. Aí coloquei aqui, as medidas já são, vai ser instaladas as medidas são tiradas já imaginando se vai ser instalada com escada especial ou se é necessário contratar andaime, que eu acabei de falar aqui para vocês. Que os andaimes, eu não sabia, mas eles são feitos a partir de 1 metro quadrado. Acredito que é por conta da estabilidade do andaime. E eu não sabia, eu pensei que se fosse 80 por 80 também tinha, que era fácil de encontrar isso. E isso me deu a maior dor de cabeça. Aí você pode me perguntar, ô Sulis, e se não tiver o andaime e a escada, como é que é feito? O que foi feito no meu caso? O meu instalador, como ele sobe 7 metros de altura, tanto um quanto o outro também sobe 7 metros de altura, 6 metros, não tem problema nenhum. E eles trabalham também sozinhos. Tem uns instaladores que não faz isso sozinho. Para instalar uma cortina na altura, ele tem que ter um ajudante e você tem que contratar mais uma pessoa. Isso aí é custo, ou seja, você precisa pagar essas 2 pessoas. E além de você pagar as instalações, é um valor mais alto, porque a pessoa que sobe, que fica trabalhando lá na altura, cobra mais caro do que quem trabalha num padrão, entendeu? Então, e tudo isso você tem que levar em conta quando você for fazer um orçamento com cortina de pé direito duplo. Outra coisa que eu coloquei aqui, não, era isso mesmo que eu estava falando, que você tem que levar tudo isso em consideração. A confecção da cortina não é o mesmo valor, a instalação não é o mesmo valor. Se o seu instalador sobe, trabalha nas alturas, se ele faz sozinho ou se ele precisa de um ajudante, tudo isso você tem que colocar no seu orçamento. E aí a questão do comando. Aí você não pode deixar de saber o preço que vai custar para você um comando para você acrescentar. E assim, eu ainda oriento vocês que se o cliente disser, não, eu quero de 6 metros, mas eu não vou abrir essa cortina, então eu quero 6 metros sem comando. E aí eu não vou dizer a você que você não deixe de fazer, mas você vai ter que colocar no papel do orçamento, especificando o que o cliente quer e o que o cliente falou e mandar o cliente assinar. Porque senão depois ele vai botar a culpa em você, que você não disse, que você não fez, que ele não lembra. O cliente sempre vai botar a culpa em você, né? Uma prega desfez lá em cima, tem que vir para mandar fazer, seu serviço não foi perfeito, não sei o que, porque a prega desfez. Não. A prega sem comando, ela funciona normalmente quando é baixa. Claro que muita gente quer colocar também o comando numa cortina baixa, não tem problema nenhum. É maravilhoso também colocar o comando. Lembrando que você não pode estar sugerindo para o seu cliente colocar um comando quando a cortina é baixa, se o seu cliente quer uma cortina mais em conta. Se o cliente já chega para você e diz que quer uma cortina mais em conta, você não deve sugerir um comando. O comando você só deve sugerir se o cliente quiser uma cortina alta. Se mesmo assim o cliente disser não, e sem comando como fica, não corra o risco de fazer uma cortina alta sem que o cliente se responsabilize por aquilo. Você não vai ser responsável por nada dessa cortina se ela for alta. Porque para ela funcionar corretamente, uma cortina alta de pé direito duplo, é necessário que ela tenha um comando ou que tenha uma motorização para que ela funcione, para que você possa dar garantia do seu trabalho.
porque senão você não tem como dar garantia do seu trabalho. Se o pé direito for duplo e você não acrescentou um comando ou você não acrescentou uma motorização para que a cortina funcione devidamente. Então, se caso um dia aconteça isso com você, você peça para o seu cliente assinar ele falando que aquela cortina ele não vai ficar mexendo e que você não tem responsabilidade pelas pregas lá em cima, que você não é responsável por aquela cortina se desfazer lá em cima, entendeu? Porque na hora que ele for abrir, que ele disse que não vai abrir, o cliente sempre vai dizer que não vai abrir. A realidade é essa. Mas pode ter certeza que ele vai abrir. Uma hora ou outra, ele vai querer abrir aquela cortina. E na hora que abrir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode ser que não aconteça nada. Mas também pode ser que aconteça lá em cima. Aí veja o trabalho que isso vai dar. Como aconteceu lá com o meu cliente. Aconteceu com o meu cliente. Eu acabei mandando dentro de quê? De 3 meses, eu acabei mandando o instalador ir lá resolver o problema. E depois deixei claro para ele. Você lembra que eu falei que ela não funcionaria se não fosse com comando? Então você falou que não ia ficar abrindo a cortina, mas seus funcionários todo dia abrem as cortinas. É por isso que ela está se desfazendo lá, não funciona corretamente. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um trabalho que o cliente não se aborreça depois com aquela cortina enganchando lá em cima, sem poder ter a leveza de abrir e fechar a cortina. Então, o meu conselho a vocês de hoje é esse, que se for fazer pé direito duplo e o cliente não quiser investir num comando ou num motor, você passe a responsabilidade para ele. Por quê? Porque eu sempre procuro colocar um comando que me dê 5 anos de garantia. Um comando por exemplo, eu uso aqui o comando da Trilho Suíço. O original da Trilho Suíço é o comando que eu uso. Então, por que eu uso esse comando que é tão mais caro do que eu poderia mandar meu instalador fazer um comando aqui? Porque eu uso esse que me dá 5 anos de garantia? Porque eu sei que o outro pode me dar um problema e esse não vai me dar problema. Porque ele me dá 5 anos de garantia e realmente eu nunca tive problema com ele. Dizer, o comando se quebrou, o comando isso, o comando aquilo. Tudo pode acontecer. Tá entendendo, gente? Dependendo de quem está manuseando o comando, de quem está manuseando a cortina, alguma coisa pode acontecer. Mas, quando se tem um pé direito muito duplo, o ideal é que você bote uma coisa de muita qualidade para que depois você não tenha que contratar andaime, contratar funcionário, quer dizer, mandar funcionário para lá ou até mesmo terceirizados. Eu trabalho com terceirizado aqui de instalação, né? É uma empresa que eu terceirizo, que me presta o serviço de instalações. E aí o que acontece? Você tem que pensar nisso, nas dificuldades que depois pode lhe dar se você colocar um comandozinho, um materialzinho, né? Você tem que investir bastante na qualidade de todos os materiais que você trabalha para não lhe dar dor de cabeça. E ainda, se for a cortina dupla, aí você capriche mais ainda na qualidade de tudo que você vai utilizar, para depois você não ter que perder seu tempo, perder dinheiro e acaba tendo prejuízo no trabalho que você vai desenvolver. Então, meu conselho de hoje é esse, gente. Se vocês tiverem, deixa eu mostrar aqui, foi uma cortina rolou, aqui na escada, tá vendo? Aqui, a sorte da gente... deixa eu voltar aqui. A sorte da gente... Eu vou mostrar aqui, espera aí, deixa eu estar subindo. Ó. A sorte da gente aqui, nesse caso, que aqui não tinha espaço. Aqui era aproximadamente 80, 90, 95 centímetros. Não daria para colocar. Outra coisa que eu reforço com vocês. Não esqueçam, na hora que for medir pé direito duplo, não esqueçam de medir essa parte aqui, ó, que é onde você vai colocar o andaime ou sua escada. Não esqueçam de tirar essa medida. Se for menos de 1 metro, você já sabe que vai ter problema. Você já sabe que precisa solucionar, que precisa ver de outra forma para fazer.
A sorte aqui que deu para colocar a escada, porque lá em cima, como eu já mostrei para vocês, tem parede, termina o vidro e tem a parede, então dá para colocar a escada. Então, porque aqui não tem a metragem que eu falei para vocês, que é 1 metro, o mínimo de 1 metro, que andaime aqui a gente só encontra desse tamanho. Pode ser que você pode encontrar por aí de 80 centímetros, eu acho que menos não dá, porque senão perde a estabilidade do andaime. A pessoa subir 6 metros, 7 metros em algo pequeno, acaba correndo o risco de cair. Eu acredito que é isso, a estabilidade. Então, por isso que eles não fazem com menos de 1 metro. Mas vocês podem ver por aí se tem isso também aí. Eu acredito que realmente seja por isso. E aí o que acontece? Quando você, que já aconteceu comigo, quando você não tem essa medida toda aqui, a gente acabou colocando um calço aqui. Usou como é o nome? Essa parte da escada aqui embaixo. E completou com uma madeira, um calço. E completou com um calço para que o andaime viesse até mais para frente. É o que eu sempre digo para vocês. Para tudo se acha uma solução ou até mesmo mais de uma solução. Só a gente procurar. Só que na hora de um orçamento, antes de passar um orçamento, você tem que ver e estudar antes as possibilidades, quando uma coisa vai dificultar muito o andamento de um processo de uma instalação de cortina. Você tem que ver todas essas dificuldades. Como eu já falei para vocês, repito, não esqueçam de tirar todas as medidas quando você chegar no ambiente. Ver as possibilidades. Vai dar para colocar uma escada especial? Eu vou ter que pagar por uma escada especial para colocar nesse local? Eu vou ter que alugar uma escada? Eu vou ter que alugar um andaime? O meu instalador, ele sobe? Se não subir, eu tenho que ver quanto uma pessoa que sobe vai me cobrar para colocar essa cortina lá em cima, instalar essa cortina lá em cima. Então, são várias questões aqui. E aí, voltando lá para a minha seguidora querida, beijo, Creuza. Ela é de uma cidade, não lembro exatamente o estado, eu acho que é não lembro, do Rio Grande do Sul, não. Aí não lembro, Creuza, me desculpe, parece que é de Dourados, né? Enfim. Então ela, como é de uma cidade pequena, menos de 100 mil habitantes, ela ainda não colocou, já trabalha, as cortinas dela são belíssimas, ela já mostrou as cortinas dela. Ela ainda não colocou uma cortina dupla em uma residência, nenhum cliente. Por ser uma cidade pequena, não tem muito essas casas de andares que coloca vidro de cima até embaixo. Enfim. De pé direito duplo que tem um vidro de cima até embaixo. E aí ela acabou me perguntando que ela queria fazer um trabalho diferenciado, um trabalho bonito, até mesmo as pessoas querem fazer um trabalho. A gente sempre quer fazer o melhor, o mais bonito, para que o cliente fique satisfeito, para que as pessoas também comentem, para que a gente tenha um portfólio lindo e maravilhoso. Então ela me mostrou 3 fotografias do ambiente lá, que ela estava verificando as medidas, e ela me perguntou se poderia sugerir uma cortina de pé direito duplo, porque lá tem um pé direito duplo. Na realidade, eu não lembro exatamente se é o pé direito realmente duplo ou se ele tinha a altura de 4,20 metros. E só que, como tinha 3 espaços, eu não posso mostrar as fotografias, porque ela também não tinha fechado ainda nem com o cliente, nem tinha perguntado ao cliente se poderia mostrar essas fotos para a gente. Mas lá tinha na sala uma janela, um janelão largo, mais baixo, de 2,70 metros, e 2 janelas que seria de 2 metros, não, de 4,20 metros, se eu não estou enganada agora, de 4,20 metros. E ela queria fazer as 2 grandes altas, desses de 4,20,
Só que era parede, tá, gente? Ela não era necessária. Porque eu sempre falo, como ela falou, eu sempre falo que a cortina bonita, ela sai do teto e vem até embaixo. Que alonga mais o pé direito, fica tudo muito mais lindo. Eu acho mais lindo, tá, gente? Não tô querendo dizer que só fica bonito se for dessa forma. Que saia do teto, que vá até o chão, a cortina, pra mim, pra ficar realmente bonita, geralmente é isso. Claro que tem seus empecilhos, né? Tem suas exceções. E nesse caso de Creuza, para mim eu estava enxergando ali uma exceção. Por quê? Porque ela poderia, o que eu aconselhei ela é, por ser parede e por a janela só ter 2,20 metros, ela poderia fazer todas na altura da grande, que a grande tinha 2,70 metros. Então, por ser parede, o restante todos, os 2 metros para cima, 2 e não sei quanto para cima, por ser parede, eu não aconselharia tirar a cortina lá de cima. Porque até mesmo tem todas essas questões, todas essas dificuldades. E aí você também não sabe se o cliente teria ideia de que ficaria bem, o dobro, aproximadamente, ou até mesmo mais, do valor da cortina. E assim, ela poderia também resolver essa questão fazendo todas da mesma altura, ou seja, a grande, a larga, o janelão largo, que seria 2,70. Se ela tem a possibilidade de cobrir as outras janelas com 2,70, mesmo que a parede seja bem alta, eu aconselharia ela a fazer dessa forma, que seguisse um padrão da altura das cortinas, já que não é vidro até lá em cima. Porque se fosse vidro, não teria outra escolha, não teria outra opção, realmente teria que tirar de lá de cima, cobrindo todo o vidro. Mas nesse caso, como não era vidro até lá em cima, e a altura das janelas era padrão, apesar dessa ter um teto de gesso e a outra o teto ser de telha, madeira e telha, né? Ripa, acredito eu. Então ela poderia colocar lá de cima, se fosse vidro até lá em cima. Mas como não era vidro até lá em cima, eu aconselhei ela que fizesse na mesma altura padrão. A que fosse até o teto de gesso e as outras ficassem na mesma altura, já que dava para fazer a mesma altura, né? Que ela deixasse para fazer a pé direito duplo quando realmente fosse necessário, né? Que tivesse uma grande necessidade, por ser vidro, não teria como fazer diferente. Realmente essa poderia ser a de 2,70 de altura e a outra poderia ir para 4,20 de altura, saindo do teto também por ser vidro. Como não é vidro e é parede, ela poderia fazer tudo padrão da mesma altura. Eu acredito que ficaria melhor. Não significa dizer que se ela fizer também alta, também não vai ficar bonito, né? Aí tem todas essas questões que ela tem que olhar. Como lá não é escada, não tem escada, ela poderia utilizar uma escada normal, né? Não tem escada para subir e descer, no caso. Ela poderia utilizar uma escada normal para fazer essa instalação. Então, de todas as duas formas, ficaria bonito. Claro que cobrindo a parede até lá em cima, a cortina vai ficar bem mais cara do que se você fizer a cortina da mesma altura da outra. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado a vocês, espero ter dado um estalinho aí a vocês, em vocês, né? Para vocês ficarem bem atentos na hora que for fazer um orçamento. Não esquecer de todas essas dificuldades que tem, para que você no final não tome prejuízo. E não ou que, além de tomar prejuízo, tem um retrabalho que deixa o seu cliente irritado, que deixa o seu cliente descontente, um trabalho que não foi muito bem feito, que não sabe. Tudo tem que ter um bom senso na hora que você fazer. Não existe um padrão em relação à decoração, né? Como diz minha professora de design de interiores, não existe um padrão. O que tem que existir é um bom senso. Você tem que ter um bom senso. E você não adianta querer fazer as coisas sem ter um bom padrão. Como uma cortina de tecido, dá muito trabalho, é uma coisa bem, na minha opinião, uma cortina sob medida, bem sofisticada, é uma coisa bem elegante. Então você não pode fazer de qualquer jeito e correndo nas carreiras de qualquer forma. Tudo tem que ser muito bem pensado, tudo bem analisado.
como diz minha professora e acabei falando aqui, não existe padrão, existe bom senso. Não significa dizer que do jeito que eu falei aqui é 100% correto e o jeito que você faz aí é errado. Não. Eu posso estar certa, você faz de outra forma que também pode estar certa. O importante é deixar seu cliente satisfeito e deixar o ambiente lindo e maravilhoso com nossas cortinas. Então, gente, por hoje é só. Se não se inscreveu, se inscreva, por favor, no nosso canal. Aperte lá no sininho para todas as vezes vocês serem avisados quando eu postar conteúdo aqui e no YouTube. E é isso, por hoje é só. E para vocês ajudar a crescer meu canal, né, envie pra gente algum tema que você tenha dificuldade, né, na confecção de cortinas, para quem está iniciando, para quem já está aí, que a gente sabe, quem trabalha com cortina, hoje em dia já está aparecendo algumas coisas falando a respeito, mas quando eu comecei, por exemplo, não tinha nada, nem YouTube, eu fui para a faculdade, não encontrei nada, não achei nada em livros, nem em canto nenhum, coisas que ensinasse a gente, material que ensinasse a gente, conteúdo que ensinasse a gente, as dificuldades que a gente encontra. E eu tô aqui para ajudar, tá? Com as minhas dificuldades, com meus erros e com meus acertos, eu quero que vocês aprendam, para que vocês não passem 10 anos para aprender o que eu aprendi. Eu quero que vocês encurtem esse tempo. E possam me fazer perguntas, né? Fiquem à vontade. Para mim é uma honra responder. Tá? Quando vocês passam perguntas para mim, eu fico feliz demais. É isso que me dá energia e força para que eu toda terça-feira traga conteúdo novo aqui para vocês. E vocês me ajudam também, né, para eu desenvolver os temas que vocês passam para mim. Tá certo, gente? Por hoje é só. E até a próxima terça-feira. Valeu, tchau, tchau.